Olá, boa noite. Hoje a gente vai apresentar uma aula sobre adesão aos substratos dentais. Os objetivos que são importantes para que o aluno compreenda ao final da aula: aprender a importância da adesão, como realizar a adesão aos substratos dentais, reconhecer diferenças entre os substratos, reconhecer os tipos de adesivos, a aplicação dos sistemas adesivos. Então, nós vamos começar com alguns conceitos: quais são as formas básicas de adesão, características que os substratos dentais têm, vantagens do sistema adesivo, componentes do sistema adesivo, a diferença entre esmalte e dentina. E aí vamos começar pelos conceitos mais importantes. É importante a gente diferenciar coesão de adesão, tensão superficial de energia livre de superfície e ângulo de contato, que são conceitos que vão ser muito importantes quando a gente pensa em sistemas adesivos. Além disso, a gente também precisa saber diferenciar o que são os adesivos, o que significa força de adesão e a durabilidade. Bom, então quando a gente pensa em tensão superficial e energia livre de superfície, é importante que a gente reconheça que é mais interessante que a gente tenha a energia livre de superfície maior do que a tensão superficial. Porque quanto maior a tensão superficial, mais difícil vai ser com que o adesivo penetre na estrutura do dente. Então, o ideal é que a energia livre de superfície seja maior do que a tensão superficial. A partir desse conceito, a gente consegue entender o conceito de molhabilidade. Quando a gente pensa que o sistema adesivo é um líquido e esse líquido vai entrar em contato com uma superfície, no caso o dente, inicialmente com o esmalte, em alguns casos mais avançados em contato com a dentina, e eu preciso que esse adesivo se espalhe de uma maneira correta, e quanto maior essa molhabilidade do adesivo, melhor vai ser a minha adesão. Então, nessa figura que tem uma placa de vidro, simulando a aplicação de gotas, se a minha tensão superficial é muito grande, eu não consigo que essa gota se espalhe sobre a placa. Da mesma forma, se a tensão superficial no dente for muito alta, o meu adesivo não vai conseguir penetrar corretamente na estrutura dentária e permitir uma correta adesão. Quando a gente pensa também nesse conceito de molhabilidade, o ângulo que o adesivo faz com a estrutura dentária também é extremamente importante. Então, quanto menor for esse ângulo, melhor vai ser a adesão ao substrato dental. Então, outro conceito importante que a gente precisa lembrar é que o adesivo precisa ter um contato íntimo com a estrutura dentária. Eu preciso esfregar esse adesivo na superfície do dente para ele conseguir penetrar em toda a estrutura. Fazendo uma alusão com o papel e a cola, se a gente deseja colar duas superfícies, é interessante que eu espalhe essa cola sobre todo o papel. Porque se eu colocar a cola apenas nas pontas do papel ou só no meio, algumas partes desse papel vão ficar sem se unir ao outro papel. Então, pensando no adesivo com o dente, é interessante também pensar que eu preciso espalhar bem esse adesivo por toda a superfície para não deixar nenhum tipo de gap na estrutura dentária que vai ser restaurada. E aí, pensando nisso, a gente pensa em falha adesiva e falha coesiva. Quando a gente tem uma falha adesiva, a gente conclui que houve uma falha no processo de adesão. Alguma das etapas foi feita de uma maneira que não foi eficaz. Já na falha coesiva, a gente pensa em estruturas pertencentes a um mesmo elemento que sofreram, por exemplo, uma fratura, e aí deixou de existir uma coesão dentro daquela estrutura. Então, quais são as formas básicas de adesão na odontologia? A gente tem a adesão física ou mecânica, a química, e na química a gente destaca o papel do MDP, presente em alguns sistemas adesivos mais recentes. Então, antigamente a gente pensava na odontologia curativa,
que focava mais em reabilitar, né, o paciente com lesões de cáries extensas, reabilitar com prótese. Hoje a gente já pensa em uma odontologia preventiva, que busca evitar que o paciente tenha lesões de cárie, que ele perca um elemento dentário. E a sistema adesivo veio para favorecer essa odontologia preventiva. Então, antigamente, para a gente reabilitar o paciente, a gente precisava criar um sistema de retenção na superfície dentária. Então, eu precisava de um maior desgaste da estrutura, utilizava brocas, a gente precisava realmente criar formas de retenção para aquela restauração conseguir ficar no elemento. Então, aqui, por exemplo, no uso do amálgama, a gente sabe que precisam de cavidades muito bem planejadas, com o uso de alguns instrumentais diferentes do que a gente usa hoje na resina, porque eu precisava realmente criar uma retenção para o material ficar ali dentro. Com o sistema adesivo, a gente já consegue pensar em preparos cavitários cada vez mais conservadores, a gente consegue deixar o dente mais sadio em termos de estrutura, removendo somente tecido cariado. As restaurações estéticas são favorecidas, a gente consegue reabilitar o paciente de uma maneira melhor e eu não preciso criar cavidades retentivas. Além disso, eu consigo diminuir a microinfiltração marginal, que era um problema nas restaurações com amálgama. Eu consigo também diminuir o manchamento marginal, diminuir a sensibilidade do paciente, já que eu vou desgastar menos a estrutura dentária, e eu também consigo prevenir a cárie secundária. Isso tudo pensando em procedimentos no qual o sistema adesivo foi realizado da maneira eficaz e correta, seguindo todo o passo a passo. E aí a gente entra nos componentes do sistema adesivo, né? Já que eu vou usar esse sistema, eu preciso conhecer o que compõe ele. Então, depois que a gente realiza o condicionamento ácido, na maioria das vezes com ácido fosfórico, a gente pode utilizar depois um primer e aí o adesivo. A gente tem dentro desse sistema iniciadores e aceleradores, partículas de carga e outros componentes como fluoretos, antimicrobianos, glutaraldeído, o MDP, que também entra nesse conjunto de componentes. Então, o condicionamento ácido é feito geralmente com ácido fosfórico, na maioria dos casos, ele vai aumentar a área de contato, vai aumentar a energia livre de superfície, remover a lama dentinária que se formou ali com resto de broca, resto de material carioso, vai expor as fibras colágenas daquele substrato para permitir que a adesão ocorra. Depois a gente aplica um primer, que são monômeros, né, resina hidrofílicos, são compostos com solventes, que podem ser o álcool, acetona ou água, e ele vai preparar a superfície para receber o adesivo. Depois, propriamente dito, o adesivo, que também é feito de monômeros resinosos, porém monômeros hidrofóbicos, que tem aversão à água. E aí a gente tem dimetacrilatos, iniciadores e aceleradores. Com o passar do tempo, a odontologia foi evoluindo e aí o Dr. Michael Bonocor que desenvolveu o condicionamento ácido do esmalte, na época com ácido fosfórico 85%. Então, a partir daí, a gente começou a ter conhecimento do sistema adesivo e as possibilidades que ele traz para a odontologia. Então, pensando em adesão, eu preciso conhecer os substratos que eu vou utilizar nessa adesão. Então, se eu tenho, por exemplo, o esmalte dentário, eu preciso saber características desse substrato. Ele é uma estrutura extremamente mineral, rica em fluoapatita, ele é formado por ameloblastos e sofre alterações. É o tecido mais duro e resistente que a gente possui no nosso corpo. Então, a gente observa que o esmalte, essa região mais translúcida, com os seus prolongamentos, os prismas de esmalte, que vai proteger a camada de dentina que vem abaixo do esmalte. Então, algumas características aqui do dente, a gente vê na letra E o esmalte, a letra D representando a dentina,
o BH, a banda de Hunter, a LN, a linha neonatal, que se forma lá no período que o bebezinho está se formando, e as estrias de Redson. A gente também tem fuso e tufo do esmalte e a lamela do esmalte. Então, a gente observa que esse tecido é um tecido que tem prismas e quando a gente faz um condicionamento ácido, eu consigo desmineralizar aquela região, preparar ela e expondo esses cristais de hidroxiapatita, os prismas de esmalte, para receber o sistema adesivo. Então, aqui mostrando alguns padrões de condicionamento. E aí a gente tem a formação dos tags, são importantes para o condicionamento. Então, como eu falei anteriormente, o condicionamento ácido vai aumentar a área de contato e a energia livre de superfície. Então, no esmalte, o preconizado é deixar 30 segundos esse condicionamento ácido. Após isso, é feita a lavagem e a aplicação do primer, quando a gente utiliza o sistema de 3 passos. Então, no sistema de 3 passos, a gente vai ter o condicionamento ácido, o primer e o adesivo. Após isso, a fotopolimerização. Já no caso do sistema de 2 passos, a gente tem o primer e o adesivo. E a fotopolimerização. Já pensando em dentina, a gente vê características completamente diferentes do esmalte. Já tem uma complexidade muito maior, tem vários tipos de dentina, a composição dela já é uma composição mais orgânica, diferente do esmalte, que é mais mineral. Então, aqui alguns tipos de dentina, a gente tem a dentina peritubular, intertubular, interglobular, intertubular, dentina do manto. Então, a gente vê que é um tecido completamente diferente do esmalte. Então, a dentina, diferente do esmalte, ela é mais composta por água, também tem a parte inorgânica, também tem a parte maior orgânica. Então, a gente vê que existem prolongamentos, né, que vão já adentrando mais a estrutura dentária. E aí, quando a gente pensa em uma cavidade que já envolve dentina, a gente tem que lembrar sempre de refrigerar para a gente não causar uma necrose desse tecido. Então, pensando em uma cavidade que envolva dentina, a gente vai remover toda essa esmerlê que foi criada com a remoção do tecido carioso, aplica o sistema de condicionamento ácido, faz a lavagem. E aí lembrar que a dentina precisa estar sempre úmida. A gente não pode deixar a dentina seca, porque senão existe um colabamento das fibras colágenas e isso vai desfavorecer a adesão. Então, fazendo uma analogia, pensando na dentina como um espaguete que precisa estar úmido para receber o molho. E a gente lava, remove o excesso de água, evita esse colabamento. Eu não posso deixar muito molhado, mas eu também não posso deixar extremamente seco. E aí, como que eu seco? Com ar, com algodão? O ideal é secar com papel absorvente. Após isso, eu aplico o primer. Aqui, mostrando o condicionamento ácido apenas em esmalte. Lavagem com clorexidina da cavidade. Após lavagem com água. O controle da umidade com papel absorvente. A aplicação do primer. Evapora o solvente do primer. E aplico o adesivo. Fotopolimerizo. Então, a gente observa que o condicionamento na dentina é importante para remover a lama dentinária, para desmineralizar a dentina intertubular e intracelular, expor as fibras colágenas, vai abrir os túbulos dentinários e diminuir a energia livre de superfície. Então, exemplificando aqui um primer, lembrando que ele é hidrofílico, um adesivo que já é hidrofóbico. E aí a gente começa a ver a evolução dos sistemas adesivos, né? Desde a primeira geração, só com monômeros hidrofóbicos, baixa retenção, utilizava como mecanismo a quelação do cálcio. Já os da segunda geração, a gente já vê uma evolução com relação à ação, ele já tinha uma interação com a lama dentinária. Os de terceira, eu já tenho 2 frascos separados, de média retenção,
remoção parcial, modificação dessa lama dentinária. E aí eles foram evoluindo, aumentando a sua retenção à estrutura dentária, até a gente chegar nas últimas gerações que já possuíam os autocondicionantes, que eliminavam o condicionamento ácido prévio, e até chegar no ponto de tudo estar no frasco só, tanto o condicionamento ácido, o primer e o adesivo em um frasco só. Porém, existem controvérsias em relação a esse sistema, porque quando a gente pensa que todos esses monômeros, tanto hidrofóbicos e hidrofílicos, estão no mesmo frasco, pode ser que não seja tão legal essa adesão na estrutura dentária. Então, fazendo uma revisão de tudo que foi falado, basicamente a gente preconiza o condicionamento ácido total, independente do sistema adesivo que será usado. Mas a gente pode dividir em condicionamento ácido e sem condicionamento ácido, que são os autocondicionantes. Exemplificando um de condicionamento total de 3 passos, então a gente observa que tem o condicionamento ácido, o adesivo e o primer. O de 2 passos já tem no mesmo frasco o adesivo e o primer e o condicionamento ácido separado. O autocondicionante de 2 passos, que já tem a presença do MDP, um exemplo que é muito conceituado é o Clearfill. Então, ele tem o primer separado do adesivo. Teoricamente, não se preconiza utilizar o sistema de condicionamento ácido antes, mas é interessante utilizar em esmalte. E o autocondicionante de 1 passo, que tudo está no mesmo frasco. E também temos os universais, exemplo do 3M, o single bond universal, que tem a presença do MDP. E aí, quando a gente pensa em sistema adesivo, eu posso ter o melhor sistema adesivo, ter feito todos os passos corretos, mas eu preciso me atentar ao fotopolimerizador. Eu preciso ter um fotopolimerizador bom, que consiga polimerizar todos esses materiais de uma maneira uniforme, porque senão a minha resina não vai ficar no dente. Eu vou ter uma falha na minha adesão, vou ter uma falha de adesão, diferente da falha de coesão que eu expliquei no começo da aula. Então, a gente precisa ter microbrushes de qualidade para eu conseguir esfregar esse adesivo na estrutura dentária, fazer ele penetrar em toda aquela estrutura. Utilizar as pontas de papel absorvente para deixar a dentina úmida, porém não encharcada. E utilizar isolamento absoluto, que pode ser tanto o convencional quanto o modificado, dependendo do caso que eu for utilizar. Mas sempre lembrar que sistema adesivo tem componentes hidrofóbicos, então eu preciso manter aquela estrutura sem umidade. As resinas não ficam em dentes úmidos, eu preciso manter a minha estrutura dentária sem umidade. Algumas referências da aula. Estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada pela atenção.